Good evening. Boa noite. I hope everyone is doing well tonight. Espero que todos estejam bem essa noite. And in case I do not get another chance to do so publicly, E em caso de eu não ter outra oportunidade para falar publicamente, I want to tell you how very, very much I have enjoyed being with you these few days. quero falar o quanto eu aproveitei estar com vocês todos esses dias. I truly have. Eu realmente aproveitei. I've enjoyed getting to meet some of you Eu gostei de ter conhecido alguns de vocês and have fellowship with some of you. e ter comunhão com alguns de vocês. And I so appreciate the encouragement that you have given me. E aprecio muito o encorajamento que eu recebi de vocês. And many of you have expressed that this seminar has been of great help to you. E expressar isso nesse seminário tem sido de grande valia. And I'm grateful to God for that, and I give God the praise for that. Eu sou grato a Deus por isso, dou a Ele toda a honra e glória. So thank you very much. Então, obrigado a vocês, muito obrigado. And I want to thank the elders of the church and let them know how very much I have enjoyed being with them these few days. Gostaria de também agradecer os pastores da igreja e dizer o quanto que eu gostei de estar com vocês todos esses dias. I have enjoyed this trip as much as I have enjoyed any of the trips I've ever taken. As much as? Yeah. Eu aproveitei essa viagem mais até do que gostei das outras viagens que fiz. So this has really been a special time for me. Então, tem sido realmente um tempo muito especial para mim. Okay. Well, let's begin tonight. Vamos começar essa última sessão. We are continuing our session on healing. Nós vamos continuar a nossa sessão em cura. And as we left off earlier today, we left off talking about how the prosperity preachers teach that you must give money in order to be healed. E essa manhã nós ponderamos de como os pregadores do movimento Palavra da Fé dizem que você tem que dar dinheiro no ministério deles a fim de ser curado. We will now look at two more requirements for healing. Agora nós vamos ver também outros dois requisitos que eles colocam para você obter a cura física. According to the faith preachers, De acordo com eles, é claro. you must have a right heart. Você precisa ter um coração correto diante de Deus. Your heart must be right with God, Seu coração tem que andar de maneira correta diante de Deus. and you must persevere in your search for healing. E você tem que perseverar em sua busca para adquirir a cura. This is what Benny Hinn told a Miracle Crusade audience in 2002. Foi isso que Benny Hinn contou a uma audiência em 2002, em uma cruzada de milagres em 2002. I was actually at this Benny Hinn crusade. E eu estava lá nessa cruzada do Benny Hinn em 2002. It's the first Benny Hinn crusade I attended. Foi a primeira cruzada do Benny Hinn que eu frequentei, que eu fui. In the years since, I've been to about 17 different Benny Hinn crusades. E depois desse ano eu fui em outras 7 diferentes cruzadas de milagres do Benny Hinn. Benny Hinn says you cannot receive healing unless your heart is right with God. Benny Hinn disse aqui nessa frase: você não pode receber a cura a menos que o seu coração esteja correto com Deus. Healing is easily attained when your walk with God is right. A cura é facilmente alcançada quando o seu caminho com Deus está correto. Now stop and think just for a moment. Agora pare e pense um pouco. Put yourself in the shoes of someone who is there and who is sick. Se coloque no lugar de alguém que frequenta essas cruzadas e que está bem doente. They are in a wheelchair, Eles estão numa cadeira de rodas, or they have cancer, ou tem câncer, or they have a sick child. ou tem uma criança bem doente, um filho bem doente. And when the show is over, E quando o show acaba, they leave in the same wheelchair, eles saem da cruzada na mesma cadeira de rodas, with the same cancer, e saem com o mesmo câncer, with the same sick child. e saem com o seu filho ainda doente. Now not only do they have their illness with which to deal, E agora eles não têm que lidar só com a sua doença física. now they also have to deal with their supposed spiritual deficiencies. Agora eles têm que lidar também com suas supostas decepções espirituais, That there's something wrong with their walk with God. porque eles acreditam que tem alguma coisa de errado em seu caminhar com Deus ou em seu coração, Simply because they are sick. simplesmente porque eles se encontram doentes. Now, I do want to be careful here and be theologically precise. Eu quero tomar muito cuidado aqui e ser
teologicamente bem preciso. If someone is at a Benny Hinn crusade in search of a miracle, Se alguém estiver na cruzada de Benihim em busca de um milagre, that is an indication that something is not right. é uma indicação clara de que alguma coisa não está certa, That person is either not truly converted que essa pessoa não é realmente convertida, or he is a young, immature Christian. ou talvez ele seja um cristão bem imaturo espiritualmente falando. Because a mature believer in Christ would never go to a Benny Hinn crusade. Porque um cristão verdadeiramente maduro jamais iria em uma cruzada de milagres do Benihim. The point, though, is this, O ponto, no entanto, é este, is that being sick is not a reason to doubt your walk with God. que estar doente não é uma razão para você duvidar do seu caminhar com Deus, do seu coração sincero. Being sick in and of itself is not a reason to doubt your relationship with Christ. Estar doente por si só não é uma indicação de que o seu relacionamento com Deus anda mal. Watch this video clip from John Hagee. Assista esse vídeo de John Hagee. Vamos assistir. That's what that means. Let me tell you, sickness comes from the devil. And when you walk into a hospital room and your friend is there, a member of your family is there, you have the power to say, in the name of Jesus, I rebuke that disease. And the God of heaven will heal that disease when you are right with God in heaven. So John Hagee says that sickness comes from the devil. Então John Hagee diz que a doença ela vem do diabo. Well, we've already seen from Scripture that sometimes sickness comes from the hand of God. E nós vimos na Escritura que às vezes a doença vem também da mão do próprio Deus. But what I really want you to notice about this clip is this. Mas o que eu quero que você entenda desse vídeo é isso. This was put on television in March of 2010. Isso foi ao ar na televisão em março de 2010. Do you know where John Hagee was about a year and a half before this? Sabe onde John Hagee estava há 1 ano e meio atrás que esse programa foi ao ar? In October of 2008, John Hagee was flat on his back on an operating table. Em outubro de 2008, John Hagee passou por uma operação em uma mesa de cirurgia. For what? On an operating table. Ele estava em uma mesa de cirurgia fazendo uma operação. And he had his chest cracked open, E ele teve o seu peito aberto por um médico. having quadruple bypass surgery. E ele teve uma cirurgia onde ele teve a necessidade de colocar marca-passo. Why didn't he just command his arteries to clear up? E por que ele não simplesmente decretou para que a sua doença fosse embora? He just said, as long as you're right with God in heaven, you can command sickness to leave. Porque ele disse nesse programa, se você andar bem com Deus, você pode ordenar a doença e ela vai embora. So why didn't he just command his arteries to be clear? Então, por que ele não decretou para que ele ficasse bem e colocou fim em sua doença? I take no joy that John Hagee had open heart surgery, Eu não fico contente de que John Hagee tivesse que passar por uma cirurgia no coração. but I do find it interesting that what the faith preachers preach doesn't seem to work for them. Mas eu acho interessante que os pregadores da prosperidade não vivem aquilo que pregam. And if what the faith preachers preach doesn't work for them, E se aquilo que os pregadores da prosperidade pregam não serve para eles mesmos, that ought to be a clue to them that there just might be something wrong with what they're preaching. isso pode ser uma clara evidência de que há algo de errado com aquilo que eles estão pregando. This is an email that Kenneth Copeland sent out in 2004. Esse é um e-mail que Kenneth Copeland respondeu em 2004. Disse assim em seu e-mail: com profundo pesar, eu devo adiar nossas reuniões na Austrália, Singapura, Coreia e Havaí. Há alguns dias atrás, machuquei minhas costas seriamente, de modo que, embora minha cura já tenha iniciado, tantas horas de voo seriam demais para mim. Vamos encarar que eu deixei essa situação em minhas costas prolongar-se demais. This coming from a man who teaches that it is always God's will to be healed. Isso vem de um homem que afirma que é sempre da vontade de Deus curar. You just have to speak it into existence. Você só tem que trazer a existência, você só tem que decretar. And yet he had to cancel 4 international crusades
because of his bad back. E ainda assim ele teve que cancelar 4 cruzadas internacionais por causa das suas costas. Why are they sick? Por que eles estão doentes? Essex W. Kenyon, the grandfather of this movement, died from a tumor. O S.W. Kenyon, o avô desse movimento, morreu por causa de um tumor. Kenneth Hagin died from heart disease. O Kenneth Hagin morreu por uma doença cardíaca. Oral Roberts, famous faith healer, died from heart disease. Esse outro também morreu. Who is this? Who is this guy? Oral Roberts. Oral Roberts. Oral Roberts. Oral Roberts, também outro pregador da prosperidade, morreu de doença cardíaca também. Rod Parsley, diagnosed with throat cancer, 2015. Em 2015, o nosso amigo Rob Parsley foi diagnosticado com câncer de garganta. Jan Crouch had gallbladder and cancer surgery. Jan Crouch, ela teve vesícula biliar e cirurgia para o seu câncer. And Nora Lamb, the faith healer that I went to see when I was a teenager, E Nora Lamb, aquela pregadora do movimento Palavra da Fé que eu fui ver quando eu era adolescente, had a massive stroke in 2003 and then died early the next year. teve um acidente vascular cerebral em 2003 e morreu no ano seguinte. So, friends, the faith healers get sick just like us common folk do. Então, irmãos, esses pregadores da teologia da prosperidade e da saúde plena ficam tão doentes quanto nós. And if what the faith preachers preach doesn't work for them, E se aquilo que os pregadores da prosperidade prega não se aplica a eles mesmos, then it ought to be a clue to them that there just might be something wrong with what they're preaching. isso deveria servir para eles como sinalização de que alguma coisa está errado com aquilo que eles pregam. This is an interesting photograph I came across. Essa é uma foto bem interessante que eu encontrei. Jesse Duplantis, Benny Hinn, and John Hagee. Jesse Duplantis, Benny Hinn e John Hagee. Look at the man in the middle, Benny Hinn. Olhem agora atentamente para o homem no meio, Benny Hinn. What does he have on his face? O que ele tem no rosto? Oh, eyeglasses. Olha só, óculos de grau. Mr. Miracle himself has to wear eyeglasses. O Senhor Milagre tem que usar óculos. Friends, never trust a faith healer who's wearing eyeglasses. Queridos, nunca confie em um pregador da prosperidade que tem que usar óculos. The faith preachers teach that we should always be healed because we have been completely delivered from the effects of the curse. Esses pregadores heréticos afirmam que nós devemos estar sempre curados, porque Jesus já pagou pela nossa cura na cruz do Calvário. The curse should have no effect on us. E a maldição da doença não deveria ter efeito sobre nós cristãos. Watch this from George Pearsons and Gloria Copeland. Assista isso de George Pearsons e Gloria Copeland. We've been talking about living in God's circle of protection. That protection belongs to us. Yes, it does. We have a covenant We of have protection. a circle of Yep, protection. we do. And we have scriptures after scripture after scripture that guarantee us that no matter where we are and no matter where we go, we are redeemed from the curse of the law. We are redeemed Yes, from the curse yes. of destruction. That's So George Pearson says that we are redeemed from the curse of the law. We're redeemed from all of the effects of the curse of the fall. Então George Pearsons, ele diz que nós fomos libertos da maldição da lei, que já fomos libertos de toda a maldição na queda, And so therefore we should never have to be sick. e que portanto nós nunca deveríamos estar doentes. Well, as we did just with the last photo, I would point out that George Pearsons also is wearing eyeglasses. Bem, assim como nós fizemos com a última foto, gostaria de pontuar que George Pearsons também está usando óculos. So it seems as though the curse of the fall has taken a bit of a toll on him. Então quer dizer que a maldição da queda ainda está pegando ele um pouco aqui. And also, I have a couple of questions for the faith preachers regarding this teaching. Então eu gostaria de perguntar para esses teólogos da prosperidade 2 coisas básicas. What is one of the physical consequences of living in a fallen world that is explicitly spelled out in the book of Genesis? Quais são uma das maldições físicas que nos acomete como seres humanos, que está claramente colocada ali no relato da queda em Gênesis capítulo 2?
The book of Genesis talks about a certain physical pain that women will experience. What is that pain? Gênesis fala sobre uma dor peculiar que as mulheres terão. Qual é essa dor que será aumentada? Pain of childbirth, right? A dor do parto, correto? I wonder if any of the Word of Faith, women in the Word of Faith movement have pain when they give birth to children. Eu fico aqui me perguntando se algumas das mulheres do movimento Palavra da Fé ou as esposas desses pregadores sentem dor de parto ao ter os seus bebês. I bet they do. Eu aposto que sim. Oh, but we're supposed to be completely delivered from all the effects of the curse. Pô, mas espera aí, a gente tem que estar totalmente liberto da maldição da queda do homem. But I bet you when women in the Word of Faith movement give birth in a hospital, they have pain medicine. Mas eu acredito que quando as mulheres do movimento Palavra da Fé vão dar à luz, elas precisam tomar remédio para dor. And also, the next time somebody tells you that it is always God's will to be healed, E também, da próxima vez que alguém te disser que é sempre da vontade de Deus curar alguém, because we've been completely delivered from all of the effects of the curse, porque fomos completamente libertos de todas as maldições na cruz do Calvário, ask them the following question. pergunte a ele o seguinte: Have you stopped aging? você parou de envelhecer? Because the reason we age is the same reason we get sick. Porque a razão pela qual envelhecemos é a mesma razão pela qual ficamos doentes. The reason we cannot physically do at age 80 what we could do when we were 20 A mesma coisa que a gente pode fazer quando tem 80 é a mesma coisa que fazíamos quando tínhamos 20? is because we live in a fallen world. Não, isso porque vivemos em um mundo caído. And day by day, slowly but surely, the fall is taking its toll on our bodies. E dia após dia, a velhice ela entra no nosso corpo e vai marcando ele com o passar do tempo. Isso é a consequência natural da queda. So the next time somebody tells you it's always God's will to be healed because we should not be affected by the curse of the fall, Então, da próxima vez que alguém te disser que é sempre da vontade de Deus curar, que sejamos curados, porque as maldições da queda já foram derrotadas na cruz, ask that person, have you stopped aging? pergunte para a pessoa se ela parou de envelhecer. Pull out a picture of yourself from 15 years ago. Let's take a look. Vamos pegar uma foto sua de 15 anos atrás, vamos dar uma olhadinha. And dear friends, until these people stop aging, E, irmãos, até essas pessoas pararem de envelhecer, they've got nothing to say to us. elas não têm nada de bom a nos dizer. According to the faith preachers, you also must have perseverance in your search for a miracle. De acordo com esses pregadores do movimento Palavra da Fé, você também tem de ter perseverança em alcançar o seu milagre. Benny Hinn said this in his book, The Miracle of Healing. Benny Hinn diz isso em seu livro O Milagre da Cura. Lembro de uma senhora que foi para as reuniões de Kathryn Kuhlman 11 vezes antes de ser curada. 11 vezes. Perguntei-lhe um dia, por que você continua voltando? E ela disse, porque eu sabia que o meu dia estava chegando. E eu voltei até que Deus me curou. Eu não estava desistindo. A razão pela qual muitos não são curados é porque eles desistem muito rapidamente. A number of years ago, I was at a Benny Hinn crusade. Alguns anos atrás, eu estive na Cruzada de Milagres de Benny Hinn. And as I was getting out of my vehicle in the parking lot, E enquanto eu estava saindo do meu veículo no estacionamento, I saw an older lady with her, who I found out to be her son, in a wheelchair. eu vi uma senhora bem idosa com o seu filho. Her son was in a Her wheelchair. son was in the wheelchair. E o seu filho estava em uma cadeira de rodas, ela estava empurrando. Her son was completely, her son was 32 years old, O filho dela tinha 32 anos de idade, but he had no ability to move his arms and legs. mas ele não podia mexer os seus braços e pernas. He was drooling on himself. Ele estava lutando contra o próprio corpo, ele estava todo contorcido ali. And I talked with this lady, and she told me that her son has the mind of an infant. E eu conversei com aquela mulher e ela me disse que o seu filho tinha deficiência mental. This particular Benny Hinn crusade was in Dallas, Texas.
Essa cruzada de Benihim em particular foi em... Where was it? Dallas, Texas. Foi em Dallas, Texas. But I looked at the license plate on her vehicle, Mas, plate? license tag. Mas eu dei uma olhada na placa do veículo dessa senhora I could see that her vehicle was from the state of New Hampshire. e eu consegui ver que o estado do qual aquele veículo era, e ela também era, where was it? New Hampshire. Era de New Hampshire. That's almost 2,000 miles away. Isso é quase 2 milhas de distância dali. 2.000 milhas de distância dali. And I said, ma'am, did you drive your son all the way down here from New Hampshire to see Benny Hinn? Eu perguntei para ela, senhora, você dirigiu todo esse caminho junto com o seu filho para que você pudesse ver o Benny Hinn? And she said, oh yes, we follow Benny Hinn all over the country. E ela disse, sim, nós seguimos Benny Hinn aonde quer que ele vá. Can you imagine what that poor woman must go through? Você consegue entender a barra que aquela mulher estava enfrentando? Carrying her son, who is bigger than she was, but completely helpless, all over the country. Carregando o seu filho que era maior do que ela, mas totalmente dependente, Thinking this will be the time. pensando, dessa vez ele vai ser curado. This will be the time. Não, agora dessa vez é que ele vai ser curado. This will be the time. Aí então ela insistia e dizia, não, é dessa vez que ele vai ser curado. But it never is. Mas nunca aconteceu. One day, these false teachers will have to stand before a holy God E um dia esses falsos mestres vão ter de prestar contas diante de um Deus santo. and give an account for what they are doing to sick and hurting and desperate Prestar people. contas de tudo que eles estão fazendo com os desesperados, doentes e necessitados. The prosperity preachers say you must have perseverance. Os teólogos da prosperidade insistem em dizer que você tem de ter perseverança em buscar o seu milagre. You must keep believing for your miracle. Você tem que continuar acreditando, tendo fé que vai acontecer. And while you're believing for your miracle, Enquanto você está acreditando que seu milagre vem, you need to keep giving me your money. você precisa continuar me dando o seu dinheiro. According to the prosperity preachers, if your healing does not come, well, it's probably because of your lack of faith. De acordo com os pregadores do movimento Palavra da Fé, se o seu milagre não vem, é por causa da sua exclusiva falta de fé. Watch this video clip from Benny Hinn. Assista esse videoclipe de Benny Hinn. My friend, hear this well. The reason people lose their healing is because they begin questioning if God really did it. We receive it by faith. We keep it by faith. Say by faith. Hind and touched his garment. Now, before she touched, verse 28 says, for she said, for she said, for she said. Say that with me. In other words, she knew. She knew that she knew that she knew she's going to get a miracle. First key, she heard. Second key, she came. Third key, she knew. When you know, you're on the way. But if you sit there and say, I'm not sure, you just lost it. What does laying your hands on a human have to do with healing? Well, really nothing. We touch people all the time, they're still sick. What he's looking for is permission. The power to heal is always present, but having permission to heal is held up by humanity and their lack of faith. Hallelujah. Having permission to heal is held up by humanity and their lack of faith. Ter a permissão para curar é impedida pela humanidade por sua falta de fé. É o que Miles Monroe diz. So if you are not healed, it's because you don't have enough faith. Então, se você não é curado, é porque não tem fé suficiente. Is faith required for us to be physically healed? A fé é um requisito para que nós sejamos fisicamente curados? Well, dear friends, let me put it in these terms. Queridos, deixe-me colocar da seguinte forma. If you are here tonight and you know Jesus Christ as Savior and Lord, Se você está aqui essa noite, conhece o Senhor, a Jesus como Senhor e Salvador, if you've been born again, se você nasceu de novo,
Don't let anybody tell you that you don't have enough faith to be healed. Não deixe ninguém te dizer que você não tem fé suficiente para ser curado. Because if you have been granted enough faith to be saved, Porque se você tem fé suficiente para ser salvo, you have certainly got enough faith to be healed. certamente você também tem fé suficiente para ser curado. Because being saved is by far the greatest miracle. Porque ser salvo é de longe o maior dos milagres. The greatest miracle is not when the blind see. O maior milagre não é quando o cego passa a enxergar. The greatest miracle is not when the lame walk. Não é quando o deficiente físico passa a andar. The greatest miracle is when the dead are raised. O maior dos milagres é quando os mortos são ressuscitados. And I'm not talking about physically dead. Eu não estou falando sobre morte física. I'm talking about spiritually dead. Estou falando sobre morte espiritual. When those who are dead in trespasses and sins Quando aqueles que estão mortos em suas transgressões e pecados are raised to new life in Christ. são ressuscitados para uma vida totalmente nova em Cristo. When God takes out the heart of stone, Quando Deus tira o coração de pedra puts in the heart of flesh, e coloca um coração de carne, that is the greatest miracle of all. esse é o maior milagre de todos. And so if you have been granted enough faith to be born again, Então, se você tem fé suficiente para nascer de novo, don't let anybody ever tell you that you don't have enough faith to be physically não healed. deixe ninguém jamais te dizer que você não tem fé suficiente para ser curado. Being saved is by far the greatest miracle. Porque ser salvo é, de longe, o maior dos milagres. Dear friends, even if God were to heal me of my cerebral palsy right now, Irmãos, mesmo se Deus me curasse da minha paralisia cerebral nesse momento, and I were to leap off of this stage completely healed, e eu saísse aqui desse púlpito totalmente andando e curado, that miracle would pale in comparison to what God did for me when He saved me from my sin. esse milagre nem sequer se compararia ao que Deus fez quando me salvou dos meus pecados. When He raised me to newness of life in Christ. Quando Ele me ressuscitou para uma vida nova em Cristo Jesus. That is the greatest miracle of all. Esse é o maior milagre de todos. Praise be His name. Louvado seja o seu nome. And dear friends, if you belong to Christ, E queridos irmãos, se você pertence a Cristo, God can save you if He wants. God can heal you if He wants to heal you. Deus pode te curar se Ele quiser te curar. God can do with us whatever He wants to do with Porque us. Deus pode fazer conosco o que quer que Ele queira fazer. And sometimes God does heal people, E às vezes Deus cura pessoas, but more oftentimes He does not. mas com mais frequência Ele não cura. But this life is such a short one. Mas essa vida é tão passageira, It's but a vapor. é como um vapor. And if He does not heal us here, E se Ele não nos curar aqui, we have all of eternity to be healed. nós temos toda uma eternidade para viver sadios e com saúde plena. We have all of eternity to enjoy Jesus Christ forever. Temos toda uma eternidade para aproveitar a presença de Cristo Jesus para sempre. According to the prosperity preachers, are you not healed? De acordo com esses pregadores da prosperidade, se você não é curado, Well, then you're probably not saved. então é porque você também não é salvo. Watch this video clip from Benny Hinn. Assista esse vídeo de Benny Hinn. Now, ladies and gentlemen, hear this very clearly, please, and never forget. It's as easy to get healed as it is to get forgiven. It's as easy to receive physical healing as it is to receive forgiveness for sin. It's just as easy to get healed. Healing is as easy as salvation. Do not complicate what is simple. Say with me, it's as easy to get healed as it is to get forgiven. Healing should never be separate from salvation. Benny Hinn says healing should never be separate from salvation. Benny Hinn acabou de dizer que a cura nunca deveria ser separada da salvação.
So again, I invite you to put yourself in the shoes of someone who hears that. E de novo, eu gostaria que você se colocasse no lugar de alguém que ouve isso. And that person is sick. E essa pessoa está obviamente doente. That person is in a wheelchair. Essa pessoa está numa cadeira de rodas. That person has a sick child. Ela tem um filho doente. And friends, I've been to the Benny Hinn Crusades. Irmãos, eu falo com propriedade, estive nas cruzadas do Benny Hinn. I've been to 17 of them. 17? 17. Estive em 17 delas. I've been to Kenneth Copeland Crusades and Joyce Meyer Crusades. Já estive nas cruzadas de Kenneth Copeland, também da Joyce Meyer. I've seen all of these people. E eu vi todas essas pessoas. And I've seen what the television cameras won't show you. E eu vi o que as câmeras de televisão não vão mostrar para você. That in the back are dozens and dozens and dozens of sick people. In the back of the, yeah. Porque atrás daquele palco tem dezenas e dezenas e dezenas de pessoas que não foram curadas. People in wheelchairs. Pessoas em cadeiras de rodas. People lying on stretchers. Pessoas deitadas em macas. Some people hooked up to breathing machines. Pessoas com aparelhos especiais para que elas possam respirar. I've seen parents cradling dying children in their arms. Eu vi pais com crianças, com filhos em estado terminal em seus braços. Tubes coming out of their mouths. Tubos saindo dos seus narizes e bocas. This is not an exaggeration. I've seen this. Isso não é exagero, eu realmente vi isso. And then they hear that. What? And then they hear a statement like that. E aí eu ouço uma afirmação como essa. One day, Um dia, these false teachers will have to stand before a holy God. esses falsos mestres vão ter de prestar contas a um Deus santo. And they will have to give an account for their lies. Vão ter de prestar contas sobre suas mentiras. They will have to give an account for their exploitation of people. Vão ter de prestar contas sobre o modo como exploram as pessoas. They will have to give an account for their distortion of the gospel. Vão ter de prestar contas também sobre como distorcem o evangelho de Cristo. And I would not want to be in their shoes on E eu Judgment não Day. gostaria de estar no lugar deles no dia do julgamento. We have one final video clip in this seminar. Tem um último vídeo a mostrar nesse seminário. Before I play this clip, I want to just briefly set it up for you. Antes de mostrar esse vídeo, gostaria de fazer uma consideração. This clip is going to begin with a few short clips of Gloria Copeland. Esse vídeo vai começar com alguns lances de Gloria Copeland falando. I want you to notice her callousness. Callousness. Eu gostaria que você notasse a falta de cuidado que ela tem. I want you to notice her arrogance. Quero que você veja a arrogância que essa mulher tem. I want you to notice how she makes fun of sick people, just mocks people who are sick. Quero que você veja como ela tira sarro das pessoas que estão doentes. And then the clip is going to transition to a man named Garwin Dobbins. E aí o vídeo vai fazer uma transição natural para um homem chamado... What's his name? Garwin. Garwin? Yeah. Um homem chamado Garwin. Dobbins. Garwin Dobbins is a man who suffers from a disease the likes of which I would dare say none of us could begin to imagine. Esse homem sofre de uma doença que nós jamais poderíamos imaginar os terríveis efeitos que ela tem. And yet through what must be incomprehensible pain and suffering, O que seria incompreensível porque é uma grande dor e sofrimento. Garwin Dobbins loves the Lord, Garwin Dobbins ama o Senhor, serves Him, o serve, seeks to glorify Him. busca glorificá-lo. And I want you to notice the stark contrast E eu gostaria que você notasse o verdadeiro contraste between a wolf in sheep's clothing entre uma lobo em veste de cordeiro and a real child of God. e um verdadeiro filho de Deus. That's a tradition, that God is glorified when you're sick. Well, now, if you'll just think about it a minute, it would be very difficult for God to be glorified through you when you're sick. It is nonsense to say that sickness and disease works for good. It's a slander to talk evil about God. When He is totally good, to say that it's God's will for you to be sick, or He's the one that made you sick, that is pitiful. Or He's doing that to teach you something.
You don't hear those things as much as you used to, I don't guess. I mean, I don't know. I don't go where you could hear them, so I don't know. They're still out there, I imagine. But if it was true that you learned through pain and suffering, we could just knock every little kid in the head before he went to school every morning and see how he did that day. He'd come dragging in, his eyes rolling around, and, well, tell me what you learned today. I didn't learn anything. My head just hurt me all day long. That's about how stupid that is. So that God puts, here's a doctrine that people get hung up on. God gets glory from sickness and disease. Now that just sounds so ridiculous to me now. I've heard the truth for so long. Because he maketh intercession for the saints according to the will of God, and we know that all things work together for good to them that love God and to them who are called according to his purpose. So traditional doctrine takes that, verse 28, doesn't look what's around it or what's behind it, and they say, well, you know, all things work together for good. Here you've just had a car wreck, your leg's broken, your head's all bandaged up, and somebody comes in with the comforting words, you know all things work together for those that love God. And you say, uh-huh. Yeah, that's right. I should have thought of that. Does that make any sense at all? No. It is not Bible that God gets glory from your sickness and disease. And one of them is a gentleman named Garwin Dobbins, and he's here. Would you all welcome Garwin right here? Garwin Dobbins. Garwin, we love you. And this season wouldn't be appropriate for us to tell of the goodness of the Lord if you weren't here helping us. Garwin, I want you to talk right then, Mike. Tell us, let me see if I can get this disease right, because it's big, long, a lot of vowels and consonants. Myositis, oesophagus, yes, progressiva. Right. Did I get all that right? You got it. There's only how many people in the world ever had this? As of right now, there's supposed to be 350 known cases. All right. Tell us what this disease actually does, just in a short amount of time, what it does to the person. It makes your muscle turn to bone, and it, when it starts, it feels like two different people is twisting the inner core of your bone and putting it over an open flame. You know what I admire about you so much is with this debilitating disease that you have is your spirit. You have the spirit of a champion. And in this autumn time of Thanksgiving, is it possible to have something like this in your life and yet remain thankful? Oh, yes. Tell us, how are you thankful in times like these? I'm very thankful for life, for health, for eyes. When I see that there's people that's worse off than myself, there's people that don't have legs, don't have ears, don't have a healthy mind, or cannot have a sense of smell. And when I look about and see the color that God has spangled the sky with in the rainbow, and when he put the stars in the sky, I know that he cares for me. Yeah. Now you sing a song that we're going to do right now. If the Lord doesn't choose to heal you on this earth, there will be a time shortly when you will be healed. In your mind, what do you see yourself doing when this body has been exchanged for your new body? What do you see yourself doing? We're going to run on streets of gold, and number one person I want to meet is David, because he has been a strength to me over the years, and I want to be as close to him, like him, in praise and worship. Wow.
Isn't that incredible? That he would, you know, a lot of people might be bitter or angry at God, and yet he remains a person of praise. There's never been anybody I've ever met that is more encouraging than Garwin. Garwin, you sing a song called I Can Only Imagine. Can we help you? Yes. Or you just want to do this by yourself? No, I want you to Okay, all right. Let's feel the honor. let's stand you up here. Undo his seatbelt. Watch for the airbags and all the. Here we go. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever worship. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yes, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Oh yes, I can only imagine. I can only imagine. Oh yes, I can only imagine. The God of Israel. It is not Bible that God gets glory from your sickness and disease. Healing should never be separate from salvation. I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine.
longer has to imagine. Garland não tem mais que imaginar. His faith is now made sight. A sua fé agora concretizou o céu. Before we go to our break, I just want to close with the gospel. Antes de chegarmos ao intervalo, gostaria de concluir com o Evangelho. Has there been a time in your life when you have been convicted by God's Holy Spirit that you are a sinner? Já houve um tempo na sua vida onde você foi convencido pelo Santo Espírito de que você é um pecador? For all those here tonight and even those maybe years from now, maybe even after I'm gone, maybe you're watching this on YouTube. Para todos aqueles que estão aqui essa noite, não só para aqueles que estão aqui, mas todos aqueles que estão me vendo pelo YouTube, talvez 10 anos daqui, depois dessa conferência, ou talvez depois que eu partir, você esteja assistindo isto. Has there been a time when you've been convicted that you are a sinner? Faça a seguinte pergunta: já houve um tempo na sua vida onde você foi convencido do seu pecado? That you have broken the laws of God? De que você quebrou as leis de Deus? And just like when we break laws on earth, that there is a penalty to be paid. E assim como nós quebramos as leis da terra e nós temos que pagar uma pena por tê-las quebrado, How much more so when we break the laws of God? muito mais então quando quebramos as leis divinas. But on earth, when we break laws on earth, the penalty is temporary. Mas quando a gente quebra alguma lei aqui na terra, a pena é sempre temporária. If we break the laws of God, the punishment for that is eternal. Em contrapartida, se quebramos as leis de Deus, a punição é eterna. Because God is eternal. Porque Deus é eterno. And dear friends, if we die in our sins, E irmãos, se nós morrermos em nosso pecado, then we will very rightly and very justly go to a very real place that the Bible calls hell. então de maneira justa e correta nós devemos ir para um lugar que a Bíblia chama de inferno. And we will be there for all of eternity. E estaremos lá por toda a eternidade. And dear friends, let's not soft pedal hell. Let's not diminish the horrors of hell. Irmãos, não vamos aqui diminuir os horrores que serão encontrados no inferno. Oftentimes when we hear preachers describe hell, Com frequência, quando ouvimos pregadores falar acerca do inferno, we hear it described as eternal separation from God. a gente só ouve eles falando que é uma eterna separação da pessoa de Deus. They say if you die in your sins, you'll be eternally separated from God. Eles dizem, se você morrer em seus pecados, você vai estar eternamente separado de Deus. But that's not entirely true. Mas isso não é verdade. Do you know what the most terrifying thing about hell is? Sabe o que é mais aterrorizante acerca do inferno? The most terrifying thing about hell is God, O que é mais aterrorizante acerca do inferno é o próprio Deus, because He is there. porque Ele está no inferno. He is there in His mode of judgment. Ele está lá julgando as pessoas que estão ali. Read Revelation chapter 14, Leia Apocalipse capítulo de número 14, verses 9, 10, and 11. versos 9, 10 e 11, It describes those who are in the place of torment. que descreve aqueles que estão no local de tormento. And it says they will be tormented day and night E diz ali que eles serão atormentados dia e noite, in the presence of the holy angels na presença dos santos anjos and in the presence of the Lamb. e na presença do Cordeiro. And it says they will have no rest day and night forever and ever. Diz que ali eles não terão descanso por toda a eternidade. The most terrifying thing about hell is God. O que é mais aterrorizante acerca do inferno é Deus. People in hell are separated from God relationally. As pessoas no inferno estão separadas no inferno de maneira estão separadas de Deus no inferno de maneira relacional, There is no relationship with God. porque elas não têm relacionamento com a pessoa de Deus, There's no love exchanged. porque não tem troca de amor ali. But judicially, Mas judicialmente falando, people in hell will be in the presence of God for all of eternity. as pessoas no inferno estarão na presença de Deus por toda a eternidade. And that is what we deserve. E é isso que merecemos. Our sins have earned us that. Os nossos pecados mostram essa verdade.
And some people think, well, that's not just, that's not fair. Eu sei que alguns pensam que isso não é justo, que não é correto, But that's only because we have a very diminished view of God. mas isso é porque nós temos uma visão muito pequena da pessoa de Deus. And we have a very elevated view of man. E nós temos uma visão muito elevada acerca de nós mesmos. God is holy, holy, holy. Deus é santo, santo, santo. And He is eternal. He is of infinite value. E Ele é eterno, Ele tem valor infinito. And so the only just punishment is an eternal punishment. Então a única justa punição é uma punição eterna também. And each and every one of us deserves hell. E cada um de nós merece o inferno. That's the bad news. Essas são as más notícias. But there is good news. Mas existem também boas notícias. And the good news of the gospel is this, E as boas notícias do Evangelho são estas. is that God loves you. É que Deus te ama. He loves you. Ele ama. And He has made a way for you to escape His wrath. E Ele fez um caminho para que você possa escapar da ira dEle. He sent His Son, Jesus Christ, to this earth. Ele enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para esse mundo. And Jesus lived a perfect life. E Jesus viveu uma vida perfeita. He never broke any of the laws of God. Ele nunca quebrou nenhuma das leis de Deus. And Jesus willingly laid down His life on the cross. E Jesus, Ele quis entregar a sua vida na cruz por você. His life was not taken. A sua vida não foi tomada dEle, tirada dEle. He gave it. Ele a deu. The spotless Lamb of God O Cordeiro Imaculado de Deus a deu. laid down His life on the cross. Entregou a sua vida por você na cruz. And when Jesus was on the cross, E quando Jesus estava na cruz, He bore the full, undiluted fury of God's wrath. Ele bebeu de toda a ira de Deus, não diluída, Ele bebeu dela por inteiro. And Jesus drank in every drop of the wrath of God. Jesus bebeu todo o cálice da ira de Deus. He satisfied God's wrath, Ele satisfez a ira de Deus and He died. e morreu. And on the third day, He was bodily raised from the dead. E no terceiro dia, Ele ressuscitou corporeamente dos mortos. And He proved Himself to be who He said He was, E Ele provou para todos ser quem Ele disse que era desde o início. God in human flesh, Deus feito homem, the ultimate victor. o grande vitorioso. And dear friends, the only way for us to have the wrath of God removed E a única forma de remover a ira de Deus sobre as nossas vidas is to repent of sins, é se arrepender dos pecados, turn from sins, and place our trust in the finished work of Jesus Christ. nos arrepender de nossos pecados e colocar a nossa confiança e fé no trabalho final de Cristo na cruz. We cannot earn God's favor. Nós não merecemos o favor de Deus sobre nós. The Bible says that our works are as filthy rags before a holy God. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundícia diante de Deus. We must place our trust in what Jesus did for us on the cross. É por isso que devemos colocar a nossa confiança naquilo que Cristo fez por nós na cruz. There also must be repentance. Também deve haver arrependimento verdadeiro. And I want to say something about repentance, E eu quero falar algo sobre arrependimento, because I think this is something that the vast majority of people do not understand rightly. porque eu creio que arrependimento é um conceito que a maioria não entende. Many people think of repentance in terms of just willing ourselves to be a better person. As pessoas às vezes imaginam que arrependimento é querer ser uma pessoa melhor. We just will ourselves to turn from sin. To turn from sin. Querer sair do pecado But dear friends, that is not what repentance is. e simplesmente sair do pecado e querer ser uma pessoa melhor não é arrependimento. The fact of the matter is that none of us can repent on our own. A questão é que ninguém pode se arrepender por conta própria. That is not something that we can do. Isso não é uma coisa que está na nossa possibilidade, que a gente pode fazer. The Bible says we are dead in trespasses and sins. Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossas iniquidades e pecados. We're not sick, we're dead. Nós não estamos apenas doentes, estamos mortos mesmo. And so repentance must be granted by God. Então o arrependimento tem que ser garantido por Deus.
God grants repentance. Deus garante o arrependimento. If we could repent on our own, then that would be a work salvation. Se nós pudéssemos nos arrepender por conta própria, isso seria salvação por obras. God grants it. Mas Deus o garante. Paul says this in 2 Timothy chapter 2, Paulo diz isso em 2 Timóteo capítulo 2, Acts chapter 5, em Atos capítulo 5, God grants repentance. que Deus garante o arrependimento. Acts chapter 11, he says the same thing. Atos capítulo 11 traz a mesma ideia. And dear friends, repentance is not just in and of itself turning from certain sins. E, irmãos, arrependimento não quer dizer apenas deixar certos pecados. It is not just the cessation of certain sins. Não é só parar de cometer alguns pecados, Our heart must be changed. porque o nosso coração deve ser mudado. If you were to, let's take a man, let's take a hypothetical man, Vamos pegar um homem hipotético aqui como exemplo. and let's say that this man is a drunk, he's an alcoholic, and he's a pathological liar. Vamos dizer que esse homem é um bêbado viciado em bebida e um mentiroso compulsivo. Let's put this man on a helicopter and fly him out 100 miles into the Atlantic Ocean. Vamos colocar esse homem para drive the helicopter? Fly the helicopter. Vamos colocar esse homem voando em um helicóptero dirigindo por sobre o Oceano Pacífico. And we drop him off on some deserted island. E a gente deixa ele em uma ilha deserta qualquer. We give him a tent and some bread and some water. A gente dá a ele uma tenda, água e pão. Guess what? Adivinha uma coisa? He stops sinning. Ele parou de pecar. He stops getting drunk Ele parou de ficar bêbado. because he's got no alcohol. Porque não tem álcool na ilha. And guess what? He stops lying E adivinha o que mais? Ele parou de mentir. because he has no one to talk to. Porque ele não tem com quem conversar. But it does not mean he has repented. Mas isso não quer dizer que ele se arrepende. Why? Because his heart has not been changed. Por quê? O seu coração não foi mudado. He still loves those sins. Ele ainda ama esses pecados. And if he could get away with it, he would still do it. E se ele pudesse sair daquela ilha, ele ainda os cometeria. The Bible speaks of two different kinds of sorrow over sin. A Bíblia nos mostra dois tipos de tristeza contra o pecado. Paul talks about them in 2 Corinthians chapter 7. Paulo fala isso em 2 Coríntios capítulo 2 Corinthians chapter 7. Em 2 Coríntios capítulo de número 7. Paul says that there's a worldly sorrow over sin, Paulo diz que existe uma tristeza mundana a respeito do pecado and a godly sorrow over e sin. uma que é divina, uma tristeza divina contra o pecado. What is a worldly sorrow? Qual é a mundana? A worldly sorrow over sin is one that is horizontal. Uma tristeza mundana é aquela que é horizontal. In other words, it is concerned only for ourselves. Em outras palavras, se preocupa apenas com a gente mesmo. It's a guilty conscience. É uma consciência culpada. A worldly sorrow says this: E uma tristeza terrena contra o pecado é tipo: what would happen to me if my sin were exposed? o que vai acontecer comigo se o meu pecado for descoberto? What would be the consequences to me? Quais vão ser as consequências para mim? And so we try to cover up our sins Então a gente tenta cobrir os nossos pecados because we don't want the consequences. porque a gente não quer as consequências deles. But secretly, Mas secretamente, we still love our sins. a gente ainda ama os pecados. We relish them. Nós o adoramos. That is a worldly sorrow. Isso é uma tristeza mundana. And a worldly sorrow leads to death. E uma tristeza mundana contra o pecado leva à morte. Is that the kind of sorrow you have over your sin? Esse é o tipo de tristeza que você tem contra o seu pecado? A worldly sorrow? Uma mundana? Are you just concerned about what would happen to you if your sin were exposed? Você só está preocupado com o que vai acontecer com você e as consequências caso você seja descoberto em seu pecado? Paul says that leads to death. Paulo diz que esse tipo de tristeza contra o pecado leva à morte. But there is another kind of sorrow over sin, Mas também existe um outro tipo de tristeza contra o pecado. and that is the godly sorrow. E essa é a divina. What is a godly sorrow? E qual é a divina? A godly sorrow is a sorrow that is vertically oriented. A tristeza divina é aquela que é na vertical.
A godly sorrow grieves over sin. A divina, ela odeia o pecado. A godly sorrow is when we grieve over our sin because we understand that our sin grieves God. A divina é quando a gente odeia o pecado porque a gente entende que o nosso pecado entristece a Deus. And we desire to turn from sin. E nós desejamos então abandonar os nossos pecados por conta disto. A godly sorrow is the kind of sorrow that David had in Psalm chapter 51. A tristeza divina é o tipo de tristeza que Davi sentiu em Salmos capítulo número 51. When he said, "Against you and you alone, O Lord, Quando Davi diz assim, contra ti somente pequei, ó Senhor, have I sinned." eu pequei contra ti. That is a godly sorrow. Esse é o tipo de tristeza divina contra o pecado. And just as much as we should want a Savior from hell, E assim como nós deveríamos querer a salvação, estar livres do inferno, and that is good, we should want to be saved from hell. e isso é bom, nós devemos sim querer estar livres do inferno, But we should also want to be saved from our sins. mas nós também deveríamos querer estar livres dos nossos pecados. We should want a Savior from our sins. Nós deveríamos querer uma salvação dos nossos pecados. And dear friends, I am not talking about sinless perfection. E, queridos irmãos, eu não estou colocando aqui uma perfeição nessa terra. It is not that Christians never sin. Não é que cristãos nunca pecam. Christians do sin. Cristãos pecam. But a Christian does not swim in sin. Mas o cristão não nada no pecado. A Christian can stumble into sin, but he does not swim in it. O cristão pode até cair no pecado, mas ele não nada no pecado. A Christian does not relish his sin. O cristão não fica aproveitando, tem prazer no He does pecado. not love his sin. Ele não ama o seu pecado. When a Christian sins, it grieves him. Quando o cristão peca, ele odeia o pecado no qual ele caiu. Is this the kind of sorrow that you have over your sin? É esse o tipo de tristeza divina contra o pecado que você deve ter em si. Has God granted to you repentance? Deus te garantiu arrependimento? Has there been a change in your life? Houve uma mudança na sua vida? Do you have a love for the Lord? Você ama o Senhor? Do you have a love for God's truth? Você ama a verdade de Deus? Do you have a desire to read and study and obey His Word? Você tem um desejo de ler, obedecer e estudar? Você tem um desejo de ler, estudar e obedecer a sua palavra? Do you have a love for the brethren? Você tem um amor por comunhão com irmãos? Are you growing in the grace and knowledge of the Lord Jesus Você está Christ? crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Salvation is not perfection. Salvação não é perfeição, It is direction. é direção. Which direction is your life going? Para qual direção a sua vida está indo? So if you are not certain tonight where you are in your relationship with Jesus Christ, Então, se você não tem certeza essa noite onde você está em seu relacionamento com Deus, if you are not certain that you have a godly sorrow over sin, se você não tem certeza se tem uma tristeza divina contra o seu pecado, if you're not certain that you have been granted repentance, se você não tem certeza de que Deus te garantiu arrependimento, I would implore you, I would beg you eu te imploraria to get real honest before God. para ser verdadeiramente honesto com Deus hoje. Confess your sins to Him. Confesse os seus pecados para Ele. Ask Him to grant you repentance. Peça para que Ele possa garantir arrependimento em você. And place your faith in the finished work of Jesus Christ on the cross. E coloque sua fé e confiança no trabalho final de Cristo por você na cruz. There is salvation in no one else. Não há salvação em nenhum outro. And dear friend, if you come to faith in genuine repentance, E caro amigo, se você veio à fé com um arrependimento genuíno, if you come to Christ genuinely trusting Him as your se Savior, você vem até Ele colocando a sua confiança nele, em quem Ele é, He will save you. Ele vai te salvar. Jesus says, "The one who comes to me, I will in no way cast aside." Jesus disse com suas próprias palavras, aquele que vem até mim, eu jamais lançarei fora. He will save you. Você será salvo. Let's go to the Lord in a word of prayer. Vamos até Deus em uma palavra de oração. Our Father, we thank you for this time tonight. Senhor, nós agradecemos por esse período esta noite. Father, we thank you for your truth.
Te agradecemos pela sua verdade. We thank you for your word that you have preserved for us. Te agradecemos pela palavra que o Senhor preservou e a entregou a nós. And as your gospel has been presented tonight, E como o seu evangelho foi apresentado esta noite, I pray that your Holy Spirit would do the work that only He can do. peço para que o Espírito Santo então possa fazer o trabalho que só Ele pode fazer. I pray that He would convict of sin and righteousness and judgment. Peço que Ele convença do pecado, da justiça e do juízo. I pray that He would convict of the truth of the gospel. Peço que Ele convença as pessoas da verdade do evangelho. And Lord, even those who may be watching this E Senhor, mesmo para aqueles que estão assistindo isso por internet, years later on the internet, talvez até anos depois dessa conferência, I pray that your Holy Spirit would convict them, peço que o seu Santo Espírito também haja com convicção na vida deles. that He would make them alive in Christ. Que o Senhor os torne vivos entre os mortos em Cristo Jesus. Work that miracle that only you can do, Faça o milagre que só Tu podes fazer, Senhor. all for the glory of our King. Oferecemos a glória ao nosso Rei. And it is in Jesus' name that we pray. E é em Cristo Jesus o nome a qual oramos. Amen. Amém.